Imagem de um olho, ele abre e fecha, surgem os temas assistência social, saúde e educação. Em seguida, na sequência, logo, olhar para as diferenças. Da esquerda para a direita, 4 ícones de bonecos nas cores rosa, azul, amarelo e verde. E o nome do projeto, Olhar para as Diferenças, Programa de Desenvolvimento Infantil. Tela da esquerda para a direita, ícone de um boneco amarelo sinalizando o tema educação. Transtornos do espectro autista, competência 2, refletir sobre as intervenções pedagógicas necessárias para o atendimento de crianças com transtornos do espectro autista. Oi, tudo bom? Professora Magda Prado. Descrição. Ela é branca, cabelo longo, castanho escuro com mechas loiras, olhos castanhos, veste blusa branca, estilo renda, com manga longa, usa brincos redondos, bronze, e anéis, visto da cintura para cima. Hoje vamos para a nossa segunda videoaula. Nela, vamos conversar sobre as abordagens para a intervenção com crianças acometidas pelo transtorno do espectro autista. Ela faz parte da competência 2, onde vamos refletir sobre as intervenções pedagógicas necessárias para o atendimento dessas crianças. Em nossa segunda videoaula, ela vai acontecer de uma forma bem diversificada. Nós teremos o suporte extra para ser o ponto de partida para a nossa conversa. Nós iremos apresentar 3 pequenos vídeos e, a partir deles, vamos pontuar algumas coisas que serão importantes para a nossa reflexão. E para isso vai ser necessário conexão com a internet, porque iremos precisar de fato dela para poder assistir os vídeos. Faremos assim: você copia o link que vai aparecer no slide, coloca lá no YouTube e logo em seguida nós retomaremos para a nossa conversa. É importante pegar um papel, anotar o que chamou a sua atenção. Aquilo que você achou importante, aquilo que deixou uma pulguinha atrás da orelha. Essa ação vai ser fundamental para os nossos estudos. Então, vamos lá para o nosso primeiro vídeo? Um olhar autístico. Imagem de uma mulher tomando Coca-Cola em um copo e canudo. Ela é branca, está em pé, olhos castanhos, cabelo longo, preso. Veste blusa vinho, manga longa, brincos estilo argola, grande, dourado. Abaixo da imagem, um link com o vídeo para o YouTube, visto da cintura para cima. Pois bem, o que você achou desse vídeo que foi assistido? Perceber o mundo a partir da visão do outro não é uma coisa fácil. E pensa quando esse outro processa tudo que ele vê de forma diferente. Pois bem, é assim o universo tão singular do transtorno do espectro autista. São essas especificidades que vão fazer parte do nosso fazer pedagógico e que nós não podemos ignorar de forma nenhuma. Já deu para perceber que não existe uma forma padrão do autista ser. Nós sabemos que existem características que são pontuais, mas elas se manifestam de formas diversas. E é essa diversidade que exige que o fazer pedagógico também seja diferenciado. Na competência 2 que você acabou de ler, fala sobre algumas abordagens de intervenção. Vamos relembrar elas? Conversamos sobre a intervenção comportamental. Esse tipo de abordagem, ele tira proveito da capacidade de aprendizagem, que são baseadas nos processos de associação, de condicionamento e, em menor medida, de repetição. É mais conhecido como ABA. Temos também o método TEACH, que é um programa de intervenção que utiliza figuras e fotografias para estimular o desenvolvimento da criança com transtorno. Uma outra forma de abordagem também é a reabilitação neuropsicológica. Nessa abordagem, eles passam a exercitar os neurônios. Lembra quando a gente quer exercitar o corpo? Pois bem, eles vão exercitar os neurônios para que eles possam funcionar de forma mais efetiva. Uma outra abordagem é a comunicação facilitada. Ela é muito utilizada para o ensino de comunicação alternativa à verbal, principalmente para aquelas crianças autistas que não têm oralidade. Uma abordagem muito recente é a abordagem terapêutica. Ela é uma abordagem psicopedagógica que ela é estruturada e que visa a subjetivação da criança. Ela é apoiada em um tripé, o terapêutico, o educativo e o pedagógico. Nesse tripé terapêutico, a gente olha essa subjetividade da criança. No educativo, podemos saber que a criança está inserida na sociedade, então nós não podemos esquecer disso. E o pedagógico diz mais desse sentido, desse crescimento de aprendizagem por si só. Só que essas abordagens me levam a algumas inquietações, e foram essas inquietações que me fizeram estudar cada vez mais sobre autismo. Primeiro, qual intervenção é a correta para utilizarmos no atendimento com crianças acometidas pelo autismo? Será que existe uma forma padrão? Existe de fato uma intervenção universal que vai trazer resultados?
que é que nós pensamos sobre as abordagens que padronizam o comportamento? Elas são muito utilizadas para o atendimento de crianças autistas porque elas mudam o comportamento. Mas mudança de comportamento, de fato, tem a ver com a aprendizagem? Quando nós realizamos essas abordagens que padronizam esse comportamento, de fato, nós estamos possibilitando a oportunidade de aprendizagem? Será que é adequado estipular até onde uma aprendizagem pode ir? E em nossas intervenções, será que a gente tem respeitado a singularidade da criança, seus interesses, suas habilidades? Pois é, essas inquietações podem nos dar diversos pensamentos. E é importante a gente falar que não se trata de uma cartela de possibilidades que a gente pode oferecer, né? Sem perceber a condição do outro. Mesmo que existam comprometimentos, esse outro sempre irá nos apresentar uma possibilidade de desenvolvimento. Isso a gente ainda vai ler no restinho final da competência 2. E eu quero levar você a refletir sobre a necessidade de pensar numa intervenção específica para cada uma dessas crianças. Não se trata de uma forma padrão de intervir com a criança autista. Eu estou falando aqui de um olhar sobre a singularidade e a gente precisa pensar, como é que eu vou intervir com o Pedro? E com o João? E com o Eduardo? E com a Marina? Não é a gente pensar numa intervenção para fazer com cada um, né, de forma global. Eu tenho que pensar nessa subjetividade. Mas quando a gente pensa nisso, é bom a gente ter em mente objetivos para direcionar essa nossa intervenção. E eu gosto muito de disseminar esse objetivo que diz que precisamos promover o desenvolvimento das possibilidades e competências de cada indivíduo. Se a gente foca o olhar só para as impossibilidades, nós esquecemos de pensar nas possibilidades e nas competências. Então é importante enxergar aquilo que a criança faz, aquilo que dá o brilhinho no olho, aquilo que ela tem condições de fazer. É importante também fomentar o bem-estar e o equilíbrio emocional o mais harmonioso possível, porque cognição e aprendizagem andam juntinhos. Então, quando uma criança ela não se desenvolve como deve, ela está com esse emocional muito abalado. Então, nós precisamos cuidar desse emocional também. E precisamos também fazer sentido para essa abordagem, fazer sentido para essa intervenção. Então, temos que aproximar essas crianças desse universo social. E aí a gente pensa nesses objetivos da intervenção. Primeiro, precisamos desenvolver uma aprendizagem significativa e funcional. Tudo tem que ter significado e tem que funcionar. Isso acontece com a gente também. Pensa quando você vai estudar algo que você não tem interesse, que não vai funcionar para você. Você no instante vai se desanimar. A criança vai funcionar da mesma forma. Nós vimos também que a criança tem interesses restritos. Então não é importante a gente só se firmar nesse interesse. Nós precisamos ampliar esse leque de interesse, dar funcionalidade a esses objetos e a esses temas de interesse. Valorizar as potencialidades que a criança vai apresentar, em detrimento das dificuldades. Elas vão ter potencialidades e também vão ter dificuldades. Mas vamos valorizar essas potencialidades, por menor que sejam. Mas é importante a gente vibrar com as conquistas, mesmo que sejam tão pequenininhas. Mas vai lá, valide e dê um upgrade nesse alto astral da criança, porque isso vai ajudar muito no desenvolvimento. E outro tópico importante é que precisamos construir habilidades sociais. Criança vive em sociedade, nós vivemos em sociedade e ninguém vive sozinho no mundo. Vamos agora conhecer um pouquinho de uma história de uma pessoa muito especial, Temple Grandin. Eu não sei se você já escutou falar sobre ela. Você vai assistir um fragmento do filme, mas eu faço um convite a você. Quando você tiver um tempinho, junta a tua família, alguns amigos, ou até mesmo os colegas de trabalho, eu acho que vai ser, de fato, uma oportunidade legal para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse universo tão singular. Vamos lá? Copia o link, conhece Temple Grandin, anota o que chamou a tua atenção, mas depois volta aqui para a gente continuar a nossa conversa. Imagem do filme Temple Grandin. Uma mulher à direita da tela, branca, olhos azuis, cabelo loiro, ondulado, curto. Ela sorri, veste uma blusa branca com detalhes em amarelo. Um lenço amarelo é usado no pescoço. Abaixo da imagem, um link com vídeo para o YouTube, visto da cintura para cima. E aí, assistiu o filme? Nós iremos agora destacar alguns pontos que acreditamos ser de grande importância para a nossa reflexão. Primeiro ponto, o prognóstico médico. Lembra daquele momento em que o médico foi falar de um laudo para a mãe de Temple Grandin? É importante frisar que essa é uma história verídica. Em 1951, Temple Grandin estava com 4 aninhos e a gente lembra daquela divisão do quadro histórico de autismo, que é dividido em 3 fases.
E nessa época se falava muito em institucionalizar essa criança, porque se pensava na impossibilidade do desenvolvimento delas. Foi isso que aconteceu com Temple Green. Só que o papel desempenhado pela mãe dela fez toda a diferença. Ela não acatou aquilo que o médico falou. E ela teve um olhar que superou a barreira do diagnóstico. Ela investiu na possibilidade de crescimento da filha. E isso fez toda a diferença para o desenvolvimento de Temple. E quando Temple vai falar, ela destaca a importância da escola, do olhar que a escola teve sobre a habilidade dela. Pois foi a partir desse direcionamento que esse desenvolvimento aconteceu. Uma frase que é falada nesse pedacinho do filme que você assistiu, Temple diz de uma forma muito específica que uma pessoa com autismo é diferente, mas ela não é inferior. Então é importante termos esse olhar, pensarmos nessa possibilidade sempre de desenvolvimento, independente da limitação que essa criança for apresentar. É um filme muito lindo, eu convido vocês de fato a assistirem. E agora chegou o momento da gente conhecer um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista. Nesse último vídeo, nós não iremos nos debruçar sobre pressupostos teóricos, nem tampouco ouvir relato de uma pessoa que tem autismo. Nós hoje vamos aprender com quem é protagonista nesse sentido. São as crianças que vão trazer esse olhar pra gente. O que é que pensam as crianças sobre esse universo tão singular? Deu curiosidade? Então não demora não, copia o último link, acessa o YouTube e aprende um pouquinho mais com esses pequenos que irão nos ensinar grandes verdades. Mas não esquece que depois iremos conversar mais um pouquinho. Fico aqui te esperando. Aprendendo com as crianças. Imagem de duas crianças. À esquerda, um menino. Ele é branco, loiro, está sentado, olhos verdes, veste uma camisa azul. À direita, uma menina. Ela é branca, está sentada, olhos castanhos, cabelo longo, solto, castanho, veste uma camisa azul com estampa branca, visto da cintura para cima. Abaixo da imagem, um link com vídeo para o YouTube, visto da cintura para cima. Gostou? É tão lindo a gente escutar depoimento dessas crianças. Toda vez que eu assisto esse vídeo, escorrem umas lagrimazinhas dos meus olhos. Será que é uma questão de puro reflexo sensorial? Eu acredito que não. A emoção pega. Então, quando a gente está aprendendo, a gente precisa deixar também ser envolvido por essa emoção. Vamos lá. Esse pequeno vídeo, nós podemos destacar alguns pontos que irão nos ajudar a enxergar além do autismo. Nós vamos conversar ainda sobre isso lá no contexto do caderninho do EAD. Primeira coisa, as diferenças que são evidenciadas por cada fala da criança. Elas não param para falar nas impossibilidades de Tom, mas elas começam a falar da cor do cabelo do Tom, da cor dos olhos de Tom, de como o Tom age, de que ele pode até ter um probleminha, ter dificuldade para falar, mas elas em nenhum momento pensam que essa criança não vai aprender. Elas conseguem enxergar essa singularidade de Tom, sim, mas de uma forma muito específica. E na hora que a pessoa que está entrevistando as crianças pergunta: você acha que o Tom vai aprender? Sem nem pestanejar, elas respondem: claro que sim. Então, quando a gente passa a acreditar nessa possibilidade, a gente começa a ver de fato que esse desenvolvimento vai existir. Quanto a gente tem que aprender com essas crianças? Um outro tópico que elas falam muito é da interação e da brincadeira, que já vimos na videoaula passada, que ela é o eixo estruturante da educação infantil, que é essa fase que nós estamos trabalhando. Então é a partir desse brincar e desse interagir que esse desenvolvimento vai fluir de forma mais natural. O que podemos aprender com essas crianças? Que nós precisamos de fato ressignificar esse olhar e não coisificar, objetivar a criança com autismo. Caso contrário, nós seremos levados para a premissa que afirma que todo autista é assim, e não é dessa forma. Cada autista é único na sua singularidade. E é com esse lindo vídeo que a gente encerra a nossa videoaula. Continue sua leitura, ainda falta um pouquinho para a gente encerrar o primeiro módulo do nosso curso. Os últimos tópicos são de grande importância para o nosso fazer pedagógico. Foi um prazer muito grande ficar um tempinho com vocês. E eu espero ter contribuído para a sua aprendizagem e inquietado você para aprender um pouquinho mais sobre esse apaixonante universo singular. Até mais!